Imagine a cena. O plenário do Supremo Tribunal Federal em silêncio, ministros sérios, canetas riscando papéis e, no centro de tudo, um voto explosivo que pode mudar o destino de Jair Bolsonaro. Foi nesse clima que Luiz Fux surpreendeu ao defender que a ação penal sobre a trama golpista nem sequer deveria tramitar no STF. Um movimento ousado que provocou reações imediatas do relator Alexandre de Moraes. Então fique no vídeo até o final, que vou contar tudo sobre essa história. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Linha Direta. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Esse apoio é fundamental para que a gente continue trazendo análises profundas sobre a política brasileira, sempre com espaço para o debate aberto e democrático. Então, já sabe, se inscreve aí e bora mergulhar juntos nesse tema. Enquanto Fux discursava, de forma longa e detalhada, Moraes não tirava os olhos dos documentos. A cada argumento levantado, ele pedia novas levas de papéis a seus auxiliares. Foram pelo menos 4, a última entregue dentro de um envelope fechado. Ao lado da mesa, a Constituição aberta parecia um lembrete de que o embate estava apenas começando. Era como se Moraes estivesse montando, peça por peça, a estratégia para rebater ponto a ponto tudo o que ouvia. E eu já quero te perguntar, na sua opinião, esse gesto de Moraes foi apenas preparação técnica, ou também um recado simbólico de que não deixaria o voto de Fux passar sem resposta? Escreve aqui embaixo, porque quero ver como vocês interpretam esse momento. Mas não foi só Moraes quem reagiu. Do outro lado, Flávio Dino observava em silêncio, com a mão no queixo, acompanhando cada detalhe. Carmen Lúcia fazia anotações constantes, enquanto Cristiano Zanin alternava o olhar entre Fux e seu laptop. Ninguém abriu o microfone, ninguém interrompeu. O ambiente era de tensão contida, como se todos esperassem a hora certa para soltar suas próprias bombas jurídicas. O que estava em jogo não era apenas a condução de um julgamento, era a própria credibilidade do Supremo. Dividido entre a visão de Fux, que aponta falta de materialidade nas acusações, e a de Moraes e Dino, que falam em avalanche de provas da articulação golpista. E aqui fica a provocação. Você acha que esse contraste de posições fortalece o debate democrático dentro do STF ou transmite a imagem de uma corte dividida e fragilizada? Comenta aí, porque esse embate promete marcar a história política do Brasil. O contraste dentro do Supremo não poderia ser mais evidente. De um lado, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, firmes na posição de que existe uma verdadeira avalanche de provas contra Bolsonaro e os demais réus. Para eles, o julgamento é não apenas legítimo, mas necessário para proteger a democracia. Do outro, Luiz Fux, que abre a divergência ao dizer que falta materialidade suficiente para sustentar as acusações. Essa diferença de interpretação, em plena primeira turma, mostra o tamanho da pressão que envolve o caso. Agora imagine você acompanhando esse julgamento. Um ministro fala em provas abundantes, outro em nulidade absoluta. Como a sociedade deve reagir quando até dentro da Suprema Corte há leituras tão distintas de um mesmo processo? E é justamente essa a pergunta que eu jogo para você. Esse choque de visões reforça a independência dos ministros ou mina a confiança da população no STF? Escreve aí nos comentários, porque esse é um debate crucial. Enquanto Fux expunha sua tese, os colegas mantiveram o silêncio. Microfones abaixados, expressões contidas, nenhum gesto de interrupção. Mas nos bastidores, a movimentação de Moraes falava por si. Anotações, pilhas de documentos, envelopes chegando. Era o retrato de um relator que se prepara para o contra-ataque. A expectativa agora é de que Moraes use cada detalhe registrado naquele dia para construir uma resposta cirúrgica, capaz de desmontar os argumentos de Fux. E aqui está o ponto central. A resposta de Moraes não será apenas um voto. Será um espetáculo jurídico e político, preparado para deixar claro que a Suprema Corte não aceita brechas em um caso considerado histórico. Mas será que esse embate de gigantes vai fortalecer a autoridade do tribunal ou só vai ampliar a sensação de instabilidade? O julgamento,
que já seria histórico pelo simples fato de ter um ex-presidente como réu, agora se torna também um palco de disputas internas. É mais do que direito e política. É a imagem do próprio Supremo sendo colocada em jogo diante de milhões de brasileiros. Se dentro do Supremo a cena era de silêncio e contenção, fora dele a repercussão foi imediata. O voto de Luiz Fux, defendendo a nulidade do processo, caiu como combustível no discurso dos aliados de Jair Bolsonaro. Para essa base política, bastou uma divergência para ecoar nas redes sociais como prova de que o julgamento seria injusto ou politicamente motivado. Mesmo isolado, Fux já forneceu uma narrativa poderosa, a de que nem todos no STF concordam sobre a legitimidade do processo, mas, do outro lado, Alexandre de Moraes e Flávio Dino já se preparam para contra-atacar. Para eles, o recado é claro: não há espaço para relativizar os fatos do 8 de janeiro. Ao falar em avalanche de provas, eles querem mostrar à sociedade que existe material robusto e que qualquer tentativa de anular o processo seria, na prática, passar pano para um ataque direto às instituições democráticas. E eu te pergunto, você acha que esse voto divergente de Fux serve para reforçar o direito de defesa ou apenas alimenta a polarização política? Quero muito ver a sua opinião nos comentários. No campo político, o efeito também é imediato. Parlamentares próximos a Bolsonaro ganham um novo argumento para pressionar pelo avanço de projetos de anistia no Congresso. Afinal, se até um ministro do STF aponta falhas, por que não discutir uma saída política? Já no campo governista, a estratégia é oposta: transformar o voto de Moraes e Dino em símbolo da resistência democrática, apresentando-os como os guardiões das instituições contra a ameaça de golpe. Ou seja, cada palavra dentro do plenário se transforma em munição fora dele. O que deveria ser um julgamento técnico acaba virando parte de uma guerra de narrativas. E isso levanta uma questão preocupante. Será que o Supremo ainda consegue se blindar da política ou já se tornou inevitavelmente um ator político central no Brasil? O que mais chama a atenção nesse embate é que, mesmo sem levantar a voz ou interromper o colega, Alexandre de Moraes enviou uma mensagem poderosa com seus gestos. Cada pedido de papéis, cada anotação feita ao lado da Constituição aberta, transmitia a ideia de que ele estava preparando munição para uma resposta implacável. E é justamente essa imagem, a do relator colecionando argumentos, que mostra como o Supremo vive um momento delicado, em que qualquer divergência pode ser interpretada como sinal de fragilidade. Agora reflita comigo. Quando ministros do STF discordam de forma tão aberta em um caso que envolve o ex-presidente da República, isso passa ao povo a noção de pluralidade ou a sensação de que até a Suprema Corte está dividida. Escreve nos comentários, porque essa percepção é central para entendermos como a sociedade reage a essas cenas. A verdade é que, diante de um processo histórico como esse, não há espaço para erros de cálculo. Se a Corte parece dividida demais, a confiança da população nas instituições pode ser abalada. Se, por outro lado, todos parecerem alinhados, sem divergência, cresce a crítica de que o julgamento é político e já estava decidido de antemão. Ou seja, o Supremo caminha em uma linha extremamente fina entre firmeza e credibilidade. E esse é o maior risco institucional. A simples imagem de Moraes colecionando documentos contra Fux já alimenta interpretações diferentes. Para uns, é o retrato de um ministro preparado e atento. Para outros, é sinal de que há uma guerra interna dentro do tribunal. Em tempos de polarização extrema, cada detalhe é amplificado e usado como arma de narrativa. E eu pergunto, o Supremo deveria evitar esse tipo de exposição pública para proteger sua imagem ou a transparência, mesmo com embates internos, é fundamental para fortalecer a democracia? Quero ver a visão de vocês nos comentários. Chegamos ao momento decisivo dessa história. O voto de Luiz Fux pela nulidade do processo já entrou para o roteiro dos julgamentos mais polêmicos da história recente do STF. Mesmo que isolado, ele abriu uma fissura no tribunal e forneceu combustível para narrativas políticas que vão muito além do plenário.
Do outro lado, Alexandre de Moraes se prepara para um contra-ataque detalhado, com base em cada documento, cada anotação, cada linha de sua Constituição aberta sobre a mesa. E essa cena, meus amigos, sintetiza a tensão que o Brasil vive hoje. Não é apenas sobre a culpa ou a inocência de Jair Bolsonaro. É sobre como a Suprema Corte lida com divergências internas em um processo que pode definir o futuro da democracia brasileira. Uma única palavra dentro do STF pode virar munição fora dele. E aqui eu quero jogar a grande questão para você. Quando a Corte Suprema se divide, isso fortalece a democracia, mostrando que há espaço para diferentes interpretações, ou fragiliza a confiança do povo nas instituições? Escreve sua opinião aqui embaixo, porque é a sociedade quem dá sentido a esse debate. Mais do que um julgamento, o que vemos é um espetáculo político-jurídico que pode redefinir os próximos anos do Brasil. A resposta de Moraes ainda está por vir e promete ser explosiva. Até lá, a tensão só aumenta e cada gesto, cada olhar, cada palavra será dissecado em busca de sinais sobre o destino de Bolsonaro e sobre a força do STF. E antes de encerrar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal Linha Direta e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas análises. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque essa discussão não é só sobre Brasília, é sobre o futuro da nossa democracia. Muito obrigado por ficar até o fim, um grande abraço e até o próximo vídeo.